Boa noite, amigos do portal Nova 15, mais uma edição do nosso tradicional café das quintas-feiras aqui em Piracicaba, o Café com o Dorfo falando sobre cultura. Hoje o nosso convidado chama-se Edu Santos, ele já esteve com a gente na outra temporada, no nosso outro estúdio, né, falando um pouco do trabalho dele como escultor aqui em Piracicaba, na Fundiarte, que é uma empresa que se especializou em fazer bustos, esculturas. E ele fez recentemente, inaugurou recentemente, o busto do campeoníssimo de basquete do Flamengo, o Olivinha, lá no Rio de Janeiro. Não é o primeiro trabalho que ele faz para o Flamengo. Mas, corintianos, aguarde um pouco que tem novidade também para os corintianos, para os italianos de Piracicaba. Du, seja muito bem-vindo novamente no nosso Café com o Dorfo, nesse já finzinho de ano de 2024. Boa noite, Dorfo. É um prazer imenso estar aqui. Boa noite a todos que estão nos assistindo e ouvindo aqui no portal Nova 15. E é um imenso prazer estar aqui conversando um pouco com vocês. Pois é, você teve algumas semanas atrás, no Rio de Janeiro, participando de mais uma inauguração do busto do jogador de basquete Olivinha. Conta para nós, primeiro, quem é Olivinha, né, que nem todo mundo acompanha o basquete brasileiro, e como é que foi o trabalho aí, como é que foram as tratativas. É mais uma grande obra, né, que eu tive o privilégio de poder executar. O Olivinha, para quem não conhece, quem não acompanha muito basquete, né? Ele é um dos maiores jogadores do basquete do Brasil. Foi bicampeão mundial pelo Flamengo e foi pela seleção brasileira bicampeão também mundial pela seleção brasileira. Um dos maiores pontuadores da NBB, que é a Liga de Basquete Nacional, ultrapassou 7.000 pontos. E foi uma felicidade muito grande poder imortalizar um jogador de basquete, né? Que normalmente no Brasil a gente só fica futebol, algumas outras personalidades. E quando eu obtive esse contato do Flamengo para estar fazendo essa homenagem, eu fiquei muito contente, né? Apesar de ser desafiador, né? Pessoa em vida, aposentando já novo, com aproximadamente 42, 43 anos. Então, a gente imortalizar ele nesse estágio é sempre um desafio, né? Nós estamos em constante mudança. Através de uma foto, eu não conheci ele pessoalmente também, poder fazer um busto dele. E foi muito gratificante. O reconhecimento, na hora que inaugurou, a família dele estava presente, foi emocionante. Quando foi essa inauguração? Foi no dia 15 de novembro 15 agora. de novembro. Foi no dia do aniversário do Flamengo. Teve uma série de eventos na Gávea e um desses eventos era a inauguração do busto. Do busto aí. Não é o primeiro trabalho que você fez para o pessoal lá no Rio, né? Não, do Flamengo já é se não me engano, o 10º trabalho já, que eu tive o privilégio de imortalizar os campeões mundiais pelo Flamengo do futebol, né? Desde Zico, Adílio, Andrade e entre outros, né? Júnior. E depois agora terminei esse trabalho dos campeões mundiais e daí quiseram fazer essa homenagem para o basquete. É a primeira vez que se faz para o basquete? Primeira vez. Então, mais uma vez, pioneiro Edu Santos, Fundiarte, Piracicaba nas paradas. Além do Flamengo, você fez outros trabalhos para o Botafogo, se eu não estou... Não, o Botafogo não. Não. Botafogo eu nunca fiz. Para o Rio de Janeiro, acho que eu trabalhei só para o Flamengo, só Flamengo. Tá. Quem sabe não vem outros por aí, né? Com certeza. A vida é muito dinâmica e é uma homenagem marcante, né, Edu? Quer dizer, é uma coisa que fica para sempre, além do reconhecimento, né? O cara passar lá no dia do jogo e ver o busto dele com a família, né? Deve ser emocionante. A filhinha dele, nossa, conhecendo é igualzinho meu papai. É muito legal isso, né? Essas coisas, a mãe dele reconhecendo o pai. E é interessante, né? Porque o basquete muitas vezes passa por esquecimento, né? E o pessoal que ele já foi bicampeão mundial.
Então o basquete fica, não, ninguém conhece, ninguém sabe quem que é. Na verdade são, não é, são 6, né, jogadores que entram em quadra para disputar, né? E ele foi um dos homenageados porque ele teve a maior trajetória de jogador do Flamengo, que mais tempo ficou no Flamengo e dedicou a carreira dele especificamente para o Flamengo, né? Aposentou lá. Então foi muito importante para o clube fazer essa homenagem para ele e ele é considerado um deus da raça do basquete no Flamengo. É Sei, legal. ele é negro, Ele é mulato, meio moreno, mulato, né? tá. Mas que legal, né? Isso de um clube de futebol, né? Ter a sensibilidade de homenagear um jogador de outra modalidade, né? Então, acho que isso abre também, não só profissionalmente, mas historicamente para você, né, Edu, essa possibilidade de outros trabalhos, né? Nós temos os Oscar da vida, o Marcel Então, da imagina. vida, né? E outros Marcelinho. ídolos do basquete. Aqui em Piracicaba, o Pecente, Nossa, o Vlamir Marques. Vlamir está vivo, o olha Pecente então, está tá vendo? vivo, Isso né? que é legal, as homenagens em vida, né? Em vida, Porque isso daí a pessoa muda, né? Porque muda. havia, acho que, eu não sei se um tabu ou como é que a gente poderia chamar, uma tradição de Uhum. só homenagear figuras depois que morrem, né? Isso. E ver isso em vida deve ser uma coisa que machuca o coração, Ah, né? é. Quando agrada é bom, né? Não, mas Recentemente, uma estátua do Miami que inauguraram, da Wayne White, foi criticada no mundo todo, que não parece com ele. Então, até no Flamengo fizeram uma postagem, achei muito interessante, que postaram o pessoal da NBB falando a estátua que chamou a atenção no mundo todo e a do Flamengo que agradou a todos. legal. Então foi mais uma comparação que fizeram lá, não sei quem fez. Quanto tempo Muito bom. demorou para entre o primeiro contato e a entrega final do trabalho? Foram praticamente 90 dias. 90 dias É, apenas? foi meio corrido, É. porque eu estava já com outros trabalhos em andamento, tinha acabado de finalizar um trabalho para Americana, numa praça de Americana, uma praça que chama José Faé, uma figura, uma praça pública, que homenagearam ele, um empresário de Americana, e daí já entraram em contato, eu tive que quase que parar no final da obra lá para poder iniciar, porque o tempo de criação, você nunca sabe, né, quanto tempo vai demorar. Se vai demorar 20 dias, 30 dias, 40 dias, tem uma média, né? Mas dependendo da foto que eles enviam e o tipo de posição, de postura que a pessoa tá, demora mais. O Olivinha, no caso, eu fiz ele meio corpo segurando uma bola de basquete. Tá. Então tinha tudo um trabalho de anatomia, de braço, de posição de dedos, de segurando a bola, as veias da mão, tinha que explorar bem os detalhes, né? Para tornar mais fiel possível, se contando também que a obra ia ser em bronze, né? Tá. Então praticamente é um material imortal, né? Sei. Você faz um primeiro modelo Em argila. em argila. Depois, aprovada essa amostra, Isso. você tem a oportunidade de fundir em bronze, né? Isso, daí faz o processo de fundição, que compreende desde o molde, réplica em cera, depois desmoldagem, cobertura refratária, desceragem, para depois fundir o bronze. Aí tem acabamentos, né? Corte dos canais de bronze, acabamento de uma usinagem superficial, acabamento final. Essa parte final eu mesmo que faço também, porque os detalhes são muitos perceptíveis e precisam ser detalhados mesmo. Isso que dá fisionomia à obra, né? Sei. Então imagine, ele tem uma fisionomia, ele está um pouco sorrindo. Se a gente gasta um pouco a ruga de expressão de sorriso, você perde toda a expressão da obra. Então Sei. eu procuro sempre acompanhar isso, mas a Fundiarte tem profissionais super competentes que Você eu tem fico uma tranquilo. equipe que te ajuda nessa missão aí. A Fundiarte está com 34 funcionários. Sei. Então, a maioria são especializados já nisso, né? Então, nos dá, todos os artistas, no caso, uma tranquilidade enorme no sentido Quer dizer, vocês estão de respeito. construindo a história todo dia lá, então... Todo dia. Se não tem obra minha, tem de outros artistas. De outros artistas. Artistas do Brasil e alguns de fora ainda, que fundem lá. É interessante isso, né? Levando sempre o nome de Piracicaba para todos os lugares, né? Que legal.
Então, a Fundiarte, aqui no Distrito Industrial Unileste, né? É uma referência, e o Edu é o chefe master da equipe aí, né? Que acaba sendo a referência para contato, para confecção, e no dia da festa ele tem que estar lá. Se ele não estiver lá, o batismo não é completo. Né, é bom estar presente, né? Escutar as críticas, tanto positivas como negativas, isso daí só faz o trabalho nosso melhorar, né? E eu me tornei artista, na verdade, dentro da Fundiarte, através de outros artistas que iam fundir suas obras lá, né? Quem conhece um pouco da minha história sabe esse detalhe, né? Então tem muito respeito pelas obras, por outros artistas, e a gente trabalha sempre juntos, né? Um ajudando o outro, isso que é importante, né? É uma equipe. E o comandante da Fundiarte é o senhor Euclides Libardi, hoje nosso secretário municipal de Emprego, Turismo, Renda e outros negócios da prefeitura, né? Um abraço para o senhor Euclides, né? Sempre figura paradigmática para a cultura aqui em Piracicaba, assim como o Edu, né? Edu, antes do Olivinha, você tinha aprontado mais uma lá em São Paulo. O que você aprontou com um piracicabano pouco conhecido dos piracicabanos, como tendo nascido aqui? Diga lá. Eu fiquei surpreso também quando o diretor de marketing de São Paulo ligou para mim e queria ter um projeto para imortalizar um dos idealizadores do Morumbi. Daí eu falei, nossa, Cícero Pompeu de Toledo, né? E eu não sabia, confesso, que não sabia que ele era piracicabano. Depois, conversando, eu fui em São Paulo numa reunião, nem eles sabiam, o pessoal de marketing. Eu levantei a história dele, que eu costumo sempre pesquisar um pouco, quem que vai ser homenageado, saber as fotos que existem. Lá no São Paulo, ainda Futebol Clube, tem um departamento histórico lá, muito legal. Muito bem estruturado. Muito bem estruturado. Museu de São Paulo, né? Então, eles têm muito um acervo legal da história mesmo do clube, né? Daí eu descobri que o Cícero Pompeu de Toledo era piracicabano. Daí eu fiquei mais contente ainda, né? O cara nasceu em Piracicaba, foi para São Paulo, se tornou um dos maiores dirigentes de esportes do Brasil, né? E ajudou a construir, junto com o Natel, um dos maiores estádios particulares do mundo na época, né? Que era o Morumbi. E daí, com a atual diretoria, que houve a troca, né, do nome Cícero Pompeu de Toledo por Morumbis, através de uma ação de marketing, e daí houve essa procura por não deixar perder aquilo, a história, né? Imortalizar ele com uma estátua, tamanho natural, que ficaria na frente do portão 2 de entrada, pouco abaixo do Tele Santana ali. Sim. A estátua do Cícero Pompeu de Toledo. E o São Paulo Tour também, toda pessoa que vai visitar o Morumbi vai passar por lá para conhecer quem que era o Cícero Pompeu de Toledo. Isso é mais difícil fazer o busto ou é mais complicado fazer corpo inteiro? O corpo inteiro sempre corpo inteiro é mais complicado. Mais desafiador, mas é muito mais emocionante, né? Sim. Você vê a pessoa, o tamanho real que era, a gente saber um pouco sobre as dimensões. E como é que você foi descobrir que ele tinha 1 metro e tralalá? Fotos e depois entrar em contato com a família. Com a família. A família passou algumas informações. A filha dele é viva, ainda conheci ela na inauguração do Morumbi, e as netas também. Tem muitos netos que acompanharam essa inauguração. E foi um momento de muita emoção, né? Para a família. Porque estando lá, vendo ele ali, ó, do tamanho que era, a filha dele falou, dá vontade de levar ele embora para casa. Eu me lembro dessa frase, nós publicamos uma matéria lá na Folha, né, Edu? Du, e além dessas duas grandes ações que você realizou, você, junto com o Palmiro Romani, com o pessoal da Società Italiana, né, inauguraram aqui no Parque da Rua do Porto, no dia 3 de outubro, o memorial aos italianos, com 135 famílias de oriunde que ajudaram a bancar a obra, né? Como é que foi também esse trabalho com o Palmiro, com o pessoal da Società? Foi muito emocionante também, eu por ser descendente italiano também. A ideia, eu sou coadjuvante dessa história, cabe falar isso. A ideia toda central foi do Palmiro.
e da Societá, que entraram em contato com a Fundiarte, com o seu Euclides também, para estar fazendo uma obra, e o seu Euclides prontamente atendeu esse desafio também, né? Porque tinha um tempo muito curto para fazer essa obra. E tinha uma data de inauguração que o cônsul italiano ia vir para Piracicaba para a inauguração, né? E eu fiquei feliz, o Palmiro me procurou também, que ele é um grande artista, todo mundo de Piracicaba conhece o trabalho dele. E me procurou, super humilde também e respeitoso, isso que é legal, né? Em toda história da arte sempre teve artista trabalhando para artistas. E hoje não mudou muito isso, né? Eu detenho bastante parte da parte técnica da fundição, conheço todos os processos, e ele confiou o meu trabalho para estar ajudando ele a fazer essa obra. Ele fez toda a parte intelectual da obra, os projetos, acompanhou todos os detalhes da criação, e eu fiz a parte dos modelos para ele. Do acabamento. O acabamento, o modelo em si, a gente adaptou algumas coisas. A mala que os italianos vieram da Itália para o Brasil também. Foi uma mala bem histórica, né? Porque era uma mala meio dura, de madeira. Então a gente quis manter o Palmiro quis manter todos esses detalhes da obra, né? E a ideia é fantástica, né? A ideia das mãos, só segurando a mala, do lado as bandeiras, porque é uma pessoa praticamente sem corpo, né? Porque poderia representar tanto o homem, uma mulher, uma criança, que veio desbravar aqui o Brasil e tentar cada vez mais se instalar aqui no Brasil. Arrumar Piracicaba, emprego, né? Arrumar emprego e Gerar desbravar a progresso, né? lavoura. O Palmiro conta pra gente que ele e o Juliano Dorisotto, que é o presidente da Societá, sentaram um determinado dia lá na Societá, fizeram a reunião, o que vamos fazer, não sei o quê, não sei o quê. E o Juliano falou, vamos fazer um monumento para os oriundes, né? E o Palmiro disse que não dorme, ele já não dorme de noite, quando é 4 horas da manhã, ele já está mandando bom dia, viu, Du? Verdade. E aí ele ficou com aquilo na cabeça e ele lembrou da seguinte história, né? Quer dizer, que a nona dele contava, informando, né, para os netos, essa coisa toda. Olha, nós viemos para cá só com uma mala nas mãos. Não tinha dinheiro, não tinha emprego, não tinha perspectiva de trabalho, né? Eles achavam que aqui ia ser o paraíso. Então, a ideia da mala, naquela madrugada mesmo, ele já começou a rabiscar, a pesquisar que tipo de mala eles tinham nos anos... São 120 anos de imigração italiana em Piracicaba, né? Então seria 1800 e pouco, né? No final de 1800, que a italianada veio, né, com a perspectiva de trabalhar na cidade, na região. Eles começam a trabalhar aqui na região de Charqueada, no bairro do Recreio, ali, nas plantações de cana e café que nós tínhamos naquele período, né? Aí vem, entre outros desdobramentos, a criação da Sociedade Italiana, que esse ano está completando 120 anos, retomando com bastante atividade artística, cultural. Vai ter uma agora, o pessoal pode acompanhar aí junto com o PSEG nos próximos finais de semana, né? Stazione Itália, que vai ter lá música, dança, café, comida italiana, né? No PSEG, que fica ali na estrada para Limeira, né? Mas o Palmiro realmente ele foi muito rápido em traduzir o pedido da equipe diretiva da Societá. Uns 2 ou 3 dias depois já estava a mala a caminho, e depois foi um processo muito interessante de convocar novas pessoas para se associarem, famílias que pagaram uma determinada quantia para viabilizar. E no dia 3, com muita emoção, a banda da Polícia Militar de São Paulo aí tocando os hinos de Piracicaba, da Itália,
o cônsul da Itália presente, essa coisa, o Palmiro presente, o Juliano presente, todos os representantes das 135 famílias ali presentes também, né? Foi uma emoção muito grande, né, Du? Foi, e a obra ficou fantástica, né? No sentido da proporção, o local, né? Local, Muito né? bem escolhido ali na Rua do Porto, tem muita visitação, né? Área de lazer ali. E foi uma noite muito especial, né? Muitos italianos ali, É. representando as famílias e vendo aquilo lá ser materializado, né? Realmente para todos nós, né? A minha família também, embora o nome artístico seja Adolfo Queiroz, eu Tá tenho vendo? um françoso também no meio aí, que vem da Legal. minha mãe, meus avós que vieram de Treviso, na Itália, né? Vieram de navio, chegaram em Santos, como todos, Aham. fizeram um pit stop na havia uma casa, né, que recolhia os italianos em São Paulo e depois eles eram espalhados pelo estado. E os meus avós vieram e pararam aqui em Piracicaba. Tiveram só 11 filhos, viu, Só Edu? pouquinho, Só né? A 11. família era pequena. Italianada, tutti maluchi, tutti maluchi. Imagine hoje Tutti buona pensar gente. em ter 11 filhos. Nossa, Com não, um, dois imagina. a gente... Você pagando a Tem- escola de 11? Escola, inglês, judô, natação, balé, né? Não é brincadeira, Eu tô né? com uma só e já trabalho dia e noite já. Já trabalha. A sua menina está com quantos anos? 4 anos de 4 idade anos, agora. como ela chama? Du? Maria Eduarda. Maria Eduarda, né? É. Eram outros tempos, né? Outras demandas, É mas verdade. essa homenagem da sociedade italiana ficou muito interessante também. Há umas 2 semanas nós recebemos aqui o Dr. Pedro Maurano, que lançou um livro também sobre a história do pai dele também, Nossa. né? Italianão velho lá de São Paulo. E o Pedro vem para cá também e conta bem essa história. E nós estamos terminando também, um spoiler, né? Terminamos essa semana o livro em homenagem ao empresário Ciro Piazza. Abraço, Cirão. Cirão com a mala pronta para ir para Itália essa semana. Volta só o ano que vem, daí a gente lança o livro. E tomara que outras famílias italianas também comecem a registrar, porque pelo menos 30% da população de Piracicaba, né? Mais de 100 mil moradores de Piracicaba têm descendência italiana, né, Du? Então de plantadores, colhedores de cana e de café a grandes empresários, né? Mário Dedini, o Zometo, né? São famílias que construíram a riqueza da cidade, abriram espaço para emprego de muita gente, né? Então aí, até hoje, mas não faz mais 11 filhos. Se fizer, a gente manda aprender, né, Du? É cada vez mais difícil. Mais difícil de tocar. E o futuro? O que temos aí no seu radar, Du? Para encerrar o ano, esse ano foi um ano fantástico, muitas obras, muitas emoções aí. E esse ano, para encerrar o ano, a gente tem um trabalho lá no Corinthians. No Corinthians? No Corinthians. Que legal. Entrar em contato do Corinthians, a gente vai inaugurar um busto. Eu posso falar porque, na verdade, já foi divulgado já, mas não posso mostrar a imagem ainda. Já foi aprovado, o busto está em processo de fundição. O busto do craque Neto agora, no Corinthians. O nosso vizinho aqui de Campinas, da cidade da região, eu não me lembro qual é a cidade em que ele está. Jogador, apresentador meio polêmico, né? Sim, fantástico. Mas só como jogador é inegável o que ele fez para o Corinthians. E jogava um bom futebol e vai ser homenageado lá. Que beleza. Dia 15 o Corinthians de ainda não entrou no basquete. Não. Não, já estão fazendo algumas obras de basquete lá. Fizeram um busto do jogador, não me recordo qual agora. Consultaram Branca, eu. Rosa Branca, não. Nossa, eu não vou lembrar o nome. Consultaram eu para estar fazendo, mas na época
eu estava fazendo o do Cícero Pompeu Toledo. Tá. Então daí eu tive que recusar o trabalho porque eles tinham uma programação de datas de inauguração. Sim. É sempre assim, o artista, quando a gente assume um contrato, um trabalho, eu me dedico àquilo, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes até dá, mas tem coisas que não. Não dá. Quando o prazo é curto. Então, mas daí começaram a fazer algumas homenagens pro E o basquete. Neto é ainda esse ano ou ano que vem? Esse ano, 15 de dezembro. 15 de dezembro, vai ser a inauguração lá no Parque São Jorge. No Parque São Jorge. Isso, estão todos convidados. Não na arena. Não, na arena Neoquímica lá, não. né? Toda a parte de homenagem, tudo já tem alguns bustos lá no Parque São Jorge. Eu cheguei a fazer pro Corinthians já. O Rivelino, Basílio, qual que eu fiz mais? Zé Maria. O Zé Maria foi fenomenal. Acho que só. Rivelino, Basílio e Zé Maria. Zé Maria. E daí agora eu vou ter a oportunidade de fazer também. o Neto. Puxa vida, que legal, né? Honra para Piracicaba, mais uma obra do pessoal lá da Fundiarte, do Edu Santos, né? Divulgando cada vez mais e criando, tornando-se uma referência nacional e internacional. Conta algumas coisas suas que estão fora do Brasil. Internacional tem algumas obras. Eu tenho uma que eu gosto muito, que é de um padre, eu sempre comento isso daí, de um padre que foi enviado pelo Vaticano para ser missionário da saúde e da paz. Foi para Belo Horizonte construir, todo mundo adorava ele lá, construir uma paróquia em homenagem a ele, chama Padre Eustáquio. Ele faleceu aqui no Brasil e os sobrinhos dele, que é muita honra, que tem um tio padre, ele está sendo canonizado agora, está em processo de canonização, ele é beato, e me contrataram para fazer uma obra, tamanho natural dele, para colocar na cidade de Arle-Rixtel, na Holanda. Então essa é uma das principais, o bispo da Holanda foi lá, inaugurou a obra. Eu não pude estar presente na inauguração dessa vez, porque era bem na época da pandemia. Sim. Então os voos estavam super complicados, tinha um monte de coisas que tinham que ser exigências sanitárias para cumprir, para poder viajar para outro país. Então eu procurei evitar também de estar saindo. Minha filha estava novinha também. Então isso foi em 2022, acho. Não, 2020. 2020. 2021 foi o forte da pandemia. Foi bem em 2020, foi meados do meio de 2020. Daí eu não consegui ir. Daí depois dessa obra, eu fiz uma obra também para Dinamarca. Um empresário chama Pier Neverman. Foi para Steenwijkerby, Dinamarca. Tem uma obra lá, muito importante também. Fiz uma obra para a cidade de Stella, em Portugal, também, numa praça pública, um busto era um Monsenhor Dom João Junqueira. Foi para Portugal. Como é que esse povo acha ser escondido na Vila Independência de Piracicaba, no Distrito Industrial da Unilestre? É pelas redes sociais? Então, como é que é? Eu nunca fui de divulgar muito o meu trabalho. Se olhar minhas redes sociais, aí deve ter uns 700 seguidores só. Eu não publico muita coisa que eu faço. Eu sou bem restrito. Eu gosto de ficar no meu ateliê, quietinho lá, fazendo a minha obra, e sempre penso no cliente final que me contratou, né? Na pessoa homenageada. Eu vou fazer o melhor que eu conseguir ali, naquele momento. Eu não fico procurando divulgar muito, eu preciso, todo mundo me cobra disso. Fala, pô, você cada vez leva o nome de Piracicaba mais longe, tem que divulgar para você ficar mais conhecido e tal. Mas ao mesmo tempo eu penso, cada vez ficar mais conhecido, é mais trabalho, o tempo fica menor, uma equipe maior ainda, né? Tempo menor, e daí fica essa situação, eu fico sempre pensando. Mas ultimamente eu estou postando mais coisas, né, no meu Instagram. Quem não me segue, quiser me seguir, é edusantos.escultor. Então, de vez em quando eu posto algum trabalho, alguns processos que poucas pessoas desconhecem, né? Como que é o processo de fundição? O pessoal acha que o artista faz na argila, vai lá, mergulha no bronze, tira e já está pronto. Pronto. Não sabe que tem uma equipe por trás de tudo, 40 funcionários, empregos diretos, assim, um trabalho totalmente... diversas etapas que tem, desde o projeto de criação até a finalização no metal, tem diversas etapas a serem cumpridas, e eu estou postando um pouco disso,
nas redes sociais para mostrar, a Fundiarte também está postando agora recentemente, mostrar como é feito, para as pessoas conhecerem e mudar um pouco essa visão, né? De que é fácil de ter paz. Chega lá, é Já pastelaria, é né? rápido, né? Sai 2 de queijo aí, né, Du? Não é, não deve verdade. ser. É arte, artesanato, técnica, né? De tudo um pouco para que saia um trabalho que fique para sempre, né? Há necessidade de reparos nessas obras com alguma periodicidade ou isso dura eternamente? Depende do material e o local que é exposto. Por exemplo, o bronze, ele é um material mais nobre, ele é praticamente eterno, né? Mas a pátina, que é uma coloração que a gente faz na superfície, se ficar numa área de praia, litorânea, onde tem maresias, o sal, a atmosfera vai atacar essa superfície do bronze, vai atingir a coloração. Sim. Daí tem um processo de cera que a gente aplica uma vez cada 6 Aí faz meses no próprio manter. local em que está, Sim, não dá para desmontar, trazer para cá e tem remontar. algumas obras que a gente até traz. O Zico, recentemente, uma estátua natural, também natural do Zico, que eu fiz para o Flamengo, a gente trouxe. Trouxe para Pira? Trouxe para Piracicaba, voltou para cá, mas é sempre um risco, né? Sim. Um risco de transporte, de danos. Então a gente pensa sempre nisso. Agora as obras em alumínio. Um alumínio polido normalmente vai oxidar, vai perder esse polimento. Mas são coisas que a gente tem que saber lidar um pouco com isso, né? Legal. Du, quando dá meia hora aqui, normalmente a gente faz um tintim com o cafezinho aí, o João fotografa a gente, fazendo o tintim tradicional, o João está se equipando aí. Opa, o que é isso? Ele vai pôr um charminho aqui hoje. Você faz a foto? Vamos lá. João de la Coleta, o nosso maestro made in Brota City. Olha lá. Não, a gente toma café sem açúcar. Vamos fazer o tintim aqui, então. Tintim com café, só no café com o Dorfo. Sempre. Você quer açúcar? Não, também. Sem. Muito bom. Aprovado? Aprovadíssimo. Cafézinho. E para Piracicaba tem alguma outra coisa em vista, além da homenagem para os italianos? Essa semana aí, não sei nem se a gente pode divulgar ainda, entrou em contato um amigo que a Igreja Católica me trouxe aí, Rui Ramires, e ele tem um projeto de estar fazendo uma réplica de uma santa da Nossa Senhora dos Prazeres. Legal. É uma santa muito importante, e eu nem sabia a história, o padre nos contou essa semana, que para a Igreja Católica, Nossa Senhora dos Prazeres era para ser a padroeira de Piracicaba. Depois que mudou, uma divisão praticamente do centro, deslocado para o outro lado do rio. Por lá da Vila Resende, né? Depois mudou para cá, que tornou Santo Antônio, a paróquia de Santo Antônio. Santo Antônio se tornou padroeiro da igreja. Né? Então já existe um movimento nesse sentido. Nesse sentido de estar na verdade, restaurando a santa original, que é em madeira. Madeira. Feita por um artista que morou aqui em Piracicaba, Alfredo José Ricardo, um talhador, também é um grande artista. Eu descobri tudo nessa semana, descobrindo essas informações ainda. Preciso descobrir mais coisas. E daí a gente vai fazer uma réplica dela para poder... Dê um pulo no Museu Prudente de Moraes. Lá tem um quadro, eu acho que é do Alberto Tomasi. Enorme, retratando justamente do ponto de vista de artes plásticas, né? O roubo da santa. Que legal. Porque é um quadro, assim, do tamanho dessa parede aí, grande. que está lá mostrando
que o capitão Antônio Correia Barbosa estimulava um funcionário dele na época a tirar a imagem da santa, botar num saco e levar para outra margem do rio e deixar só a imagem de Santo Antônio como sendo padroeiro. Quer dizer, então esse negócio de maracutaia que você ouve sobre o Brasil é de 1500 e bolinha, viu, Du? Desde o descobrimento. Deu um pulinho com o pessoal, Ana Torrejais, que é a diretora do Museu legal. Prudente, né? O quadro está lá. Eu não sei se, do ponto de vista de texto, essa coisa toda, teríamos outras informações, né? Mas aqui na cidade ficou conhecido como o Roubo da Santa. Então, levam a santa para o outro lado, né? Onde hoje existe o Engenho Central. Tem outra pedra fundamental de fundação de Piracicaba, né? E depois, futuramente, então, na Vila Resende se constrói eu não me lembro, o santuário em nome de Nossa Senhora dos Navegantes. Temos um restaurante, Navegantes, né? Então, é uma história... como não tinha internet na época, não tinha coluna social na época, né, para pegar os caras roubando a santa e trazer para o outro lado do rio. Não tinha cinema, né? As provas documentais ficaram só por conta da imaginação do pintor, se eu não estou enganado, chamado Alberto Tomasi. Bertico, o famoso Bertico Tomasi, viu? Bastante quadro. E a Igreja Católica também tem ali na curvinha da Avenida Independência, onde é a Cúria Diocesana, eles têm uma biblioteca, um acervo muito interessante. Depois eu passo o nome do ex-aluno meu que cuida da parte de comunicação lá. Você pode talvez entrar em contato com ele também para ver, em se viabilizando a história, né, se há algum tipo de documentação. Seria interessante. A santa foi feita em madeira em 1978. 78? Então próximo. E a igreja Nossa Senhora dos Prazeres foi construída depois de 78. Então, quer dizer, ela foi feita antes da igreja ser construída. É muito interessante a história. Como que ela foi para lá? Ela estava em outra paróquia antes? Foi deslocada para lá? Pois é. Eu gosto de saber essas coisas. Ao fazer esse novo trabalho, você vai ter que fazer um livro à parte, contar para a cidade, né? Alegrias e tristezas do roubo da Santa Nossa Senhora dos Prazeres. Tomara que dê certo, né? Porque é um capítulo importante. E quem sabe o 15 também, né? O 15 precisa, né? Homenagear o 15, embora o estádio não seja do 15, o 15 está com o novo presidente, o Matheus Bonassi, né? Quem sabe a gente marca um dia para conversar com ele. Ali na entrada do Barão de Serra Negra, naquela escadinha ali, outros lugares, né? A gente poderia ter... São vários personagens importantes da história do 15, né, que poderiam estar contemplados ali, né? Seria interessante, né? Eu, como artista aqui da Piracicaba, teria o maior prazer em poder imortalizar esses personagens que fizeram a história do 15, a história do 15, né? 15 e ajudar no que for possível, né? Nesse sentido, né? Não, eu acho que nós teríamos um novo espaço, né, de trabalho, de criação, de eternização da memória, né? Nós temos, por exemplo, eu fiz a biografia do Gatão, o famoso Gatão, né? Vicente Naval Filho, que foi jogador do 15, do Corinthians, da Ponte Preta, né? E Gatão seria o cara que mais marcou gols na história do 15. Acho que mais de 200 gols ele marcou, jogou muitos anos aqui no 15. Hoje, se você perguntar ao time
de 2 anos atrás, a ninguém gente sabe. não lembra, e o time que virá em 2025, em 2026, a gente vai lembrar de um ou de outro, né? A depender do sucesso ou do insucesso do nosso quinzão. Mas bota o radar aí a gente lá. conversar com o pessoal do 15, quem sabe. João me cobra também, João. O João, o Canadinho, são muito, o diretor aqui do Nova 15, são muito próximos da diretoria do 15 também. O 15 e outros espaços. Além do seu trabalho, você nunca expôs em salões de arte aqui em Piracicaba, ou você já Eu fez alguma participei coisa? de alguns salões de belas artes, que eu gostava muito de salões de belas artes, sempre fui apaixonado nessa parte do acadêmico, né? Depois, com o Eduardo Borges, virou presidente da cultura, do salão, né? Presidente da Secretaria de Cultura, não é da Secretaria de Cultura, Da da Pinacoteca? Pinacoteca, desculpa. Da Pinacoteca, ele me convidou para trabalhar na comissão organizadora, 3 anos seguidos lá. Daí foi muito interessante, né? Que eu aprendi muita coisa com outros organizadores que vinham ajudar, o pessoal do júri que vinha participar. Então foi muito legal essa convivência. E eu participei, acho que posteriormente a isso, acho que uns 2 anos do salão. Com poucos trabalhos, mas como eu trabalho muito com obra por encomenda, então é difícil eu criar alguma coisa própria, eu sempre quis criar Isso você não específica. faz. Você Eu não faz. sou louco para criar. Sempre eu começo, daí acabo parando, entra um projeto, aí você me faz esse projeto, vai durar uns 3, 4 meses. Eu falo, nossa, então vou fazer isso, que é onde eu me sustento. Você Fica deixando de mergulha lado. fundo, né, em cada Sim, projeto. Né? procuro sempre me entregar A ali o parte tempo, de né? desenhar para essas coisas você não gosta. Não, eu desenho, em alguns projetos eu faço desenho antes de executar a escultura. Sei. Que faz parte, né? Eu comecei a fazer escultura através de desenho. Eu fiz desenho clássico com um artista que é tio meu aqui na cidade, Marcos Cavallari. Ele é tio meu. E eu fiz 4 anos de desenho clássico com ele, para me aperfeiçoar, depois que eu parti para a escultura. Não foi uma coisa direta, assim, Sei. que eu fui. Até tentava, quando eu era mais criança, 14 anos de idade, 15 anos, tentava fazer alguma coisa e não saía nada. Eu falei, por que está faltando? Está faltando estudar, aprender novas técnicas. Daí eu fui atrás do conhecimento, né? Porque aqui só tinha escolas de arte em São Paulo, né? Você guarda esses materiais escritos, esses rabiscos que você faz, ou você joga fora? Algumas coisas eu guardo, algumas coisas eu acabo descartando. Sei. A maioria dos artistas é tudo desorganizado, né? A gente precisa pegar e Você organizar tem mais. fotos de todas essas esculturas? Eu tenho bastante. E você tem esses projetos? Hoje em dia, agora com o celular ainda, nossa, hoje em dia tira foto de tudo, né? De tudo, até foto demais, até que quando começa, estrutura, argila, vai até o processo. Eu vou juntando lá num HD, tá tudo lá parado. Tá. Eu preciso fazer um site, é urgente. Todo mundo me e cobra uma disso. exposição, né, para popularizar ainda mais, né? Nessa nova fase da Pinacoteca. A Pinacoteca, outro dia eu fui lá, ela está com 18 mil visitações. Isso aí foi importante, né? Quer dizer, essa mudança de chave, de tirar do lugar onde está, de abrir sábados e domingos, que não abria, né? De diversificar a programação, essa coisa. Quem sabe a gente conversa. É que agora nós estamos com troca de governo aí, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas põe no radar aí de juntar fotos, né? Já que não dá para ter... Tem maquetes dessas trabalhos? Não. Algumas tem, por exemplo, Cícero Pompeu de Toledo eu tenho. Você fez uma miniatura? Eu faço a miniatura. Você faz a miniatura? Luiz de Queiroz eu fiz, a Ermelinda Queiroz, que eu fiz a Luiz de Queiroz, e a Ermelinda Presalc. Eu fiz as miniaturas primeiro. Então é super legal, né? Uma boa exposição desses seus guardados, viu? Põe no radar, dia 2 de janeiro você me liga e a gente começa a agitar aí. Du, estamos chegando aí nos finalmente do nosso programa. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns, né? Você é um lobo solitário divulgando a cidade de Piracicaba através da sua arte, né? A cidade sente-se muito honrada com o que você, a equipe da Fundiarte, seu Euclides na liderança, né? Os seus colegas de trabalho. Quer dizer,
quietinho, 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 você Vamos lá, vai plantando sementes aí. Você está com quantos anos? Estou com 44 já, tô ficando velho já. Jesus. Sinto umas dores na costa. Isso, eu vou arrumar um empreguinho para você na Cosan, começa às 4 da manhã, cortar cana. Ali, você sai vai ver, tudo, libera às 7, você fica novo. Mas põe no radar aí, muito obrigado por mais essa visita, né? E que a gente possa estar junto aí em outras ocasiões. Mantenha a gente sempre informado das novas ações que você vai desenvolver. Eu que agradeço, Dorfo, a oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando com todos, ao pessoal, a toda a equipe do Portal Nova 15, aí, que sempre nos acolhe, ao café Tá maravilhoso, que está especial, especial, e contar um pouco, né, do nosso trabalho, nossa trajetória. Piracicaba sempre teve grandes artistas, né? E eu me espelho um pouco neles para poder aí levar cada vez o nome de Piracicaba para mais longe. Esse é o nosso intuito aqui, né? Perfeito. Pessoal, boa noite a todos, então. João Della Coleta, nosso maestro, obrigado por mais uma retaguarda. Edu Santos, obrigado pela sua presença. Na próxima quinta-feira, dia 5 de dezembro, eu vou receber aqui o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Fábio Moura, né? Que vem contar um pouquinho para a gente. A OAB fez uma coisa muito, muito legal esse ano, que foi a experiência de uma votação online. Em vez de ir até a sede, rabiscar papelzinho, bababá, bababá. Então, a nível do Estado de São Paulo, a nível federal, todas as votações foram online. Isso pode ser o prenúncio de uma nova época para o processo eleitoral brasileiro. Essa experiência que eles fizeram pode descortinar outras possibilidades de votação. Nessa última eleição, 1/3 de Piracicaba não votou. Mais de 100 mil piracicabanos não votaram para escolher o prefeito, para escolher os vereadores, né? Uma pena, né? Por quê? Tem que ir na escola, tem que pegar fila, e tem que, né? Quem sabe no futuro a OAB está nos ensinando ou provocando a sociedade brasileira para que as votações sejam simplificadas. Você faz do celular, você faz da sua casa, do seu computador, entre outros aspectos. A gente vai fustigar um pouco o Dr. Fábio aqui na semana que vem, então. E nós vamos fechar a nossa temporada desse ano, no dia 12, ouvindo também outra figura simbólica da cultura piracicabana, do Rio Piracicaba, o Elias dos Bonecos. Ele não presenciou o roubo da Santa, viu, Du? Não. Mas ele fez um estrago na memória da cidade com madeira, lata velha, roupa usada, capim que ele estufava. E o Nordal Neptini, Dr. Nordal Neptini, lançou um livro esse ano sobre o Elias dos Bonecos, que foi a dissertação de mestrado dele em comunicação lá na Unicamp. Foi muito bem sucedido. O livro foi lançado no dia 3 de agosto, coincidentemente o dia em que o Elias faria, se estivesse vivo, 93 anos de idade. Então, o Nordal lançou o livro aqui, outro dia lançou na feira literária lá de Águas de São Pedro, e a gente fecha o ano com ele, contando um pouco essa história. E vamos ver o que nos aguarda para 2025, com novas histórias aqui, que eu tenho repercutido na Folha, na Tribuna, a quem eu agradeço também pela divulgação dos nossos programas e depois das nossas reportagens. Pessoal, boa noite então e até a próxima quinta-feira.